telespectadores da Master, estamos começando mais uma revista Master. Hoje nós vamos conversar com o médico urologista Josias Batista. Vamos falar sobre os diversos e muitos problemas da urologia e que devem ser vistos com muito cuidado por todos nós. Doutor Josias Batista, uma satisfação muito grande recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado. A satisfação realmente, Gilson, é minha, de receber um convite de pessoas do seu quilate. Muito obrigado. Ok? E que você, na realidade, me traz uma inveja muito grande logo que eu lhe vejo, Sim. por conta da sua voz. Muito essa obrigado. voz de barítono, não é? Essa voz de barítono, e que eu queria ter uma voz assim, mas ela é gasguita, é horrorosa. Mas estou aqui para a gente conversar, e tudo aquilo que eu puder falar e souber, Sim. eu vou tentar explicar. Eu quero dizer também que a satisfação é grande, até porque a sua alegria permanente, esse jeito alegre de ser e de viver, me deixa muito feliz e eu quero sempre imitá-lo, tá bom? Tá bom. Doutor Josias, a partir de que idade o homem e a mulher devem procurar um urologista? Primeiramente, eu fiquei de fazer uma chamada minha pessoal, que eu faço sempre. Sim. Por exemplo, fico muito feliz de estar participando de um programa que está informando a sociedade alguma coisa de conhecimento que eles poderão ter e deverão ter. Então, isso é o que eu digo, se todas as emissoras de rádio e televisão dedicassem ao dia 5 minutos para informações consistentes, a sociedade mudaria muito. Mudaria muito. Mudaria muito. E isso a partir da base. Então, fico muito feliz de saber que esse é um programa que está difundindo conhecimento e esclarecimento para as pessoas. E sabe por que eu fiz essa pergunta? Quando o homem e a mulher devem procurar o urologista? Porque a ideia que se tem é que somente o homem é que procura o urologista. Não, veja bem, a urologia é uma especialidade que ela trata do aparelho genital masculino e do aparelho urinário. Urinário. Ora, se ela trata do aparelho urinário, ela trata de homens e mulheres. Então, a ideia de que a urologia é uma especialidade apenas para homens não está correta, não está bem conhecida, bem informada. Por quê? A mulher também tem o mesmo aparelho urinário do homem. Agora, o aparelho urinário, que é constituído de rins, ureteres, bexiga e uretra, o urologista que trata da parte excretora. Porque o aparelho urinário tem a parte secretora, Sim. que produz a urina, Sim. que aí sempre está a comando, a orçada do nefrologista, e da parte excretora dos rins, dos ureteres, bexiga e uretra, é com o urologista. Quer dizer que a mulher, por exemplo, do jeito que o senhor está falando, o urologista é atento aos problemas, no caso, urinários da mulher, mas, por exemplo, os rins. O senhor pode, então, tratar uma senhora tranquilamente. Sim, porque os rins têm a parte excretora. O rim produz a urina, aí tem o bacinete, a parte interna do rim, Sim. que é uma parte, é como se fosse um sistema de canos. Sim. Alguns brincam até com a gente, diz que o urologista vive de desentupir cano. Isso é uma realidade. realidade. Então, na hora que a urina cai na parte excretora, ela vai pelo ureter para a bexiga e uretra. E você tem que entender que no rim existe a parte cirúrgica do aparelho urinário, tanto do homem como da mulher, é do urologista. Então, a mulher pode ter litíase urinária, que são os cálculos renais ou urinários. Ela pode ter câncer de rim, de ureter, de bexiga. As infecções urinárias, que eu sempre acho e digo que o urologista é que deveria tratar sempre, por conta de todos os problemas que são atrelados ao aparecimento das infecções. Sei. Então, sempre nós teremos mulheres em nosso consultório. E algumas dizem, doutor, só tenho eu aqui, com tanto homem. Eu digo, não se preocupe, você pelo menos veio já florir o meu jardim. Né? E a gente já começa nessa... Que beleza, né? Que beleza. Nessa brincadeira, entendeu? Mas é assim. Aliás, uma característica sua, que eu desde que lhe conheci, é essa alegria, esse jeito agradável de conversar com a gente. Bom, eu falei sobre esse problema do homem e da mulher.
Porque geralmente Muito bem. tem gente que acha que a mulher não deve ir ao urologista, Não. mas tem que ir. Tem que Quando ir. necessário, tem que ir. Tem que ir. E o jovem, Sim. ele deve sempre ir ao urologista? Olha, isso é uma coisa que é muito discutida. Eu tenho uma opinião pessoal e outros têm outras opiniões. Eu acho que uma pessoa dos seus 17, 18, 19 anos, 20, a necessidade de ir para um médico urologista é só quando ele precisa, a não ser que ele queira, e que deveria acontecer isso o tempo todo, ele fosse procurar um urologista para esclarecer, ou seja, ter aqueles esclarecimentos que nós estamos tentando passar aqui. Então, ele já começaria a ver a sua saúde, a cuidar de sua saúde e ter um futuro, uma vida, uma qualidade de vida melhor. Eu costumo dizer que hoje só morre antes dos 80, 90 anos quem foi irresponsável com a sua saúde. Mas as doenças venéreas, elas atingem muito mais os jovens. Sim, exatamente. Mas quando as doenças venéreas, as doenças de transmissão sexual, elas aparecem, existem sinais claros e evidentes que há uma necessidade premente de que o jovem compareça ao médico. Então, seriam as doenças as clássicas, que seria a sífilis, a gonorreia, as uretrites, o cancro mole, e aí hoje tem várias outras que são atreladas a isso. A gonorreia ainda há uma incidência grande? Está havendo, uma coisa que todos nós estamos notando, é que a gonorreia está sendo um aparecimento, está tendo uma frequência bem maior. Bem maior? Bem maior. Em decorrência de quê? Da posição tomada hoje pela sociedade, pelos ensinamentos, pela diversidade cultural, o pensamento de todas as pessoas com relação ao sexo e à sexualidade, e que está havendo muito descuido por parte dos jovens. Então, nós temos notado hoje que a gonorreia e a sífilis está voltando com muita frequência. Essa diversidade... Muita frequência. Como também, Sim. não na minha área, Sim. a tuberculose está sem freio. Essa diversidade sexual é o que está provocando esse problema de aumento, a volta da gonorreia? Não, eu não diria disso. Não é nem diversidade. Talvez eu tenha dito uma palavra de português errada. Não é diversidade. É assim, a falta de cuidado, a promiscuidade dos jovens que não se preparam, não procuram se defender e acham que a coisa é muito fácil. Depois que houve o tratamento do HIV, o tratamento da AIDS, passa a ter um tratamento consistente, não tem cura, e de longo tempo, as pessoas acharam que mesmo pegando o HIV, pegando a AIDS, vão tratar e vão viver e tal. E houve um relaxamento por parte da sociedade e de informação. Temos gente, jovens, de ter cuidado, independentemente do sexo que seja. Quando um jovem, ou homem ou mulher, passam no seu consultório com problema de AIDS, como é que o senhor sente, assim como médico, sabendo que, inclusive, aquele jovem vai conviver com aquilo para o resto da vida? Veja bem, eu tenho pouca ligação com pacientes que têm AIDS. Trabalhei muito tempo no Hospital Clementino Fraga, na sua abertura, e lá tinha o chamado pavilhão em fio. Nesse tempo eu tinha mais contato com eles, onde a doença não tinha cura, e a gente via coisas assim... Mas ela tem deprimentes. Não tem. Naquele tempo, não tinha nem tratamento. Não tinha tratamento. Hoje, são muito poucos que passam por nós. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu converso muito direto. Eu sou muito franco e procuro não mentir. Eu não minto. Então, eu digo assim, 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 e geralmente eu encaminho estes pacientes para o tratamento ou o acompanhamento diuturno, anual, semestral, com um infectologista que se encontra em boas condições para o tratamento ideal. Mas eu tenho várias pessoas que são o HIV positivo, e mais HIV positivo, mas eles vivem hoje de uma maneira bem tranquila, não tem problema nenhum. Mas sempre com a ação medicamentosa? Tem que ter ação medicamentosa, tem que ter o tratamento durante tudo isso. Doutor Josias, quais os maiores problemas que o senhor observa na chegada dos seus pacientes no consultório? Por exemplo, a próstata é um dos problemas?
Veja bem, eu costumo dizer aos alunos o seguinte, que medicina, 60% dos pacientes que nos procuram não tem absolutamente nada. Ou seja, eles vão, por exemplo, se um homem com 50 anos me procura para fazer uma avaliação urológica prostática, eu já sei que ele vai como uma prevenção, como um rastreamento, mas não tem doença, a gente conversa muito. O que está faltando hoje mais na medicina, que eu sinto isso e vejo, é a humanização que está desaparecendo. Então, você chega num consultório e diz, eu estou sentindo uma dor aqui na cabeça, ou no pênis, ou no pé, e você vai logo passando os exames e o paciente vai embora. Na hora que a gente começa a conversar, começa a chegar a uma conclusão de que aquele paciente não tem muita coisa. Agora, hoje, no consultório do urologista, a próstata, de uma forma geral, as doenças da próstata, é a primeira, número 1, em termos de frequência no consultório urológico. Quando o senhor fala os problemas da próstata, me chama a atenção numa coisa. Quais são esses problemas da próstata? Olha, os principais problemas da próstata que nós temos aqui, vamos dizer o seguinte. Primeiro é o crescimento da próstata. O crescimento da próstata tem um crescimento benigno, que é a hiperplasia prostática benigna, e o câncer de próstata. Esses são os dois maiores que atingem e que nos procuram. Primeiro, todo homem, a partir dos 40 anos de idade, todos não, medicina não é matemática, a maioria deles tendem a ter uma hiperplasia prostática, um crescimento benigno da próstata, certo? E uma grande percentagem também vai ter o câncer da próstata. Ok? Então, agora, fora isso, existem as prostatites, que são processos inflamatórios da próstata, certo? Existem as estenoses da uretra, e se for uma estenose de uretra prostática, também você tem que providenciar uma correção, e você tem também aí tem outras, por exemplo, prostatodinia, que é uma coisa que ninguém nunca ouviu falar, mas aí você tem incômodo, como que fosse um incômodo, um desconforto na região perineal, ou até às vezes tem dificuldade miccional e tudo, mas é uma coisa também que não tem maiores problemas. Tem também a chamada prostatose, que já é uma outra patologia que ninguém conhece. É rara. Hoje, com o advento dos antibióticos, as prostatites desapareceram de maneira geral. Mas, doutor Josias, eu lembro que antigamente tinha a chamada massagem prostática, que, por sinal, eu passei por isso quando mais jovem. Muito bem. A massagem prostática era um tratamento que existia exatamente para descongestionar a próstata quando ela existia e tinha algum problema ou um excesso de líquido prostático, produção prostática, tinha um edema um pouco prostático, ou você tem aquelas prostatites ditas crônicas que você fazia massagem que aquilo ali aliviava de sobremaneira e realmente funcionava. Hoje em dia, praticamente é uma coisa que, como toda a medicina, vai se descobrindo as coisas, a massagem prostática não existe. Aquele uso daquela ferramenta no canal, antigamente, que era um sofrimento aquilo. E é uma coisa que, veja bem... Eu sou muito claro, porque tem gente da minha época que passou por isso. Eu digo o seguinte, a ferramenta no canal, eu usei muito, não para tratamento de próstata, mas para tratamento das estenoses, o estreitamento da uretra, exato, para você abrir a uretra. Então dizia, vai levar ferro. E um dizia, ferro quente. Não era nada disso. Então existe um tratamento que você faz dessa maneira. Hoje em dia existem vários tratamentos para as estenoses de uretra, que praticamente aquele ferro, para mim, eu estou guardando já, eu tenho uma coleção completa deles, só como museu. Pode-se usar eventualmente, mas hoje já mudou muito o tratamento também. Agora, eu nunca usei como rotina em pessoas jovens, certo? Para fazer tratamento. Aliás, eu sei, não digo para você, mas quem usava e como usava. Era toda vez que você ia lá. Né? Usava o ferro e levava a massagem. Não. Esse tratamento nunca existia. Agora, interessante que é um tratamento que tem que ser feito, e muitos homens têm certa resistência. O senhor encontra ainda homens resistentes lá dentro do consultório que não querem fazer o exame, por exemplo, do toque? Olha, melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou muito.
Hoje em dia eu me espanto, porque existem alguns fatos agora, algumas coisas de cunho científico e tecnológico, que dispensam o toque de próstata. Sim. Na hora que você tem uma próstata de uma ultrassonografia, que mostra até um tamanho razoável, e um PSA abaixo de 1, não é mais para se fazer de forma nenhuma toque prostático, não há necessidade. Mas quando eu digo, muitos pacientes que antes eram arredios, eles dizem, mas eu quero fazer, porque só o toque resolve. Aí eu não discuto, como sempre fez, tudo bem. Mas, de uma maneira geral, hoje não é necessário o toque em 100% então, dos pacientes. Como o senhor disse, o PSA abaixo de 1, está tudo ok. E tudo. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não quer dizer que o PSA abaixo de 1, você não poderá ter um dia um câncer da próstata. Mas não é para ser feito. Porque se você fizer um exame muito rigoroso, inclusive por mais que você queira, não vai detectar nada que possa induzir você que aquilo é um câncer de próstata e que você tem que continuar a investigação. Os homens procuram muito o seu consultório para resolver o problema, por exemplo, problema erétil. Chega lá reclamando que... Ainda bem que procuram, certo? Ainda bem que procuram. Ainda bem, muito. Olha, quando a gente fala no problema da ereção, eu falo sempre das chamadas disfunções sexuais, Sim. Que tem várias. Sim. Tem a ereção, tem a ejaculação precoce, a ejaculação retardada, tem a perda da libido, tem tantas outras. E muita gente procura. E sempre, olha, quando a gente fala de disfunção erétil, que a gente chamava de impotência sexual, a coisa é de uma complexidade muito grande. Porque você teria, a princípio, de avaliar o que é que está levando aquela pessoa a ter a disfunção erétil. Sim. Porque tem casos jocosos, certo? Sim. Que um dia, outro para você, que pode, não fala nome de ninguém, casos jocosos, pessoas que não conseguem ter atividade sexual com A, sim, mas com B pode. Sim. E diz que está com impotência. Eu digo, como assim? Certo? Então, mas tudo depende de um estudo, uma avaliação. Não é a pessoa chegar para a gente no consultório e dizer que está com disfunção e você passar logo um medicamento desses medicamentos atuais que provocam a ereção e produzem a ereção. Para tudo isso que o senhor falou, há solução? Tudo tem indicação. Há solução, claro. Se não houver solução, de jeito nenhum, Gilson, você tem hoje a chamada prótese peniana. Sim. Que a prótese peniana é uma coisa que resolve a situação. Eu me lembro que a primeira prótese que eu coloquei aqui em João Pessoa, uma pessoa bem conhecida, e ele ia todo mês dizer quantas atividades sexuais ele tinha por mês. E um dia ele disse, doutor Josias, é muito bom. A gente não precisa nem se concentrar. Não precisa nem se concentrar. Porque está pronto toda hora, né? Não precisa nem se concentrar. Viu? Mas é assim. Pois é. Mas quais os problemas que fazem com que o homem chegue a essa situação de falta de ereção? Olha, são dois caminhos. Primeiro, você passa a ter uma falta de ereção de natureza de cunho psicológico. Eu costumo dizer que a mente nossa é que leva a gente a ter mais doenças e a piora delas. Porque todas as vezes que você está doente, você pensa na morte. Sei. Muito introspectivamente, ou muito... não me lembro, eu vou me lembrar. Assim, ou seja, é uma coisa de foro íntimo. Você tem as preocupações, é um trabalho, é a mulher, é um filho, é uma doença, ordem de cunho individual. Então, que a correção com medicamento pode eventualmente melhorar, mas se não melhorar a cabecinha, sim, fique sabendo que não vai melhorar funciona. Tudo. E a outra são as patologias em decorrência de doenças orgânicas, sim, somáticas. Por exemplo, se você tem uma baixa do hormônio da testosterona, você vai ver que está abaixo de níveis normais, aquela testosterona pode precisar ser olhada, reposta, e que o aumento da testosterona a níveis normais, você já voltaria. Então, é um problema orgânico. Você pode ter, dentro das disfunções sexuais, você pode ter o diabético. O diabético nós sabemos que o diabético ele tem
como a diabetes, geralmente ele dá lesão nos nervos e nas artérias, nas veias, é a neuropatia diabética. É um problema de ordem circulatória. E a vasculopatia diabética leva à disfunção sexual erétil. E que chega a um ponto que é muito difícil tratar o diabético que tem a disfunção sexual quando ele é daquela pessoa irresponsável. Chega lá no consultório com a glicemia de 300 e pouco, aí vai, baixa para 100, depois acha que está bom e volta para 400. É complicado, porque aí entra uma porção de coisas. Se você tem alguns medicamentos, muito poucos, você tem esse tipo de problema. Sei. Certo? Esse problema da reposição da testosterona, é um certo, nome, né? Testosterona, claro. Pode ser feito, como é feito, é um medicamento, como é que é isso? Veja bem, a testosterona é um hormônio masculino. Sim. Então, na hora que você tem a testosterona, você faz os exames para saber os níveis que elas encontram-se com você, no seu corpo. Uhum. Então, para mim, se a testosterona está em nível normal, a gente não tem que repor. A princípio, tem que acompanhar e ver o que é que pode estar acontecendo. Agora, a testosterona, quando necessário, ela deve ser reposta, como eu falei há pouco aqui. E por que acontece essa baixa? Acontece por várias razões, certo? Inclusive, você pode ter a testosterona, que é hormônio, tem aquele eixo, hipotálamo, hipófise e as gônadas. Então, você pode ter uma alteração no testículo que não produz mais testosterona, que o testículo produz 95% da testosterona. Mas ele depende de outros, que aquilo é uma cadeia. Uhum. E muitas vezes você repõe um outro hormônio que já aumenta a testosterona. Uhum. Ok? E você sabe que se a testosterona está desaparecendo, você vai repor. E você precisa repor e recupera. Desde que isso. Eu só faço reposição hormonal de quem tem alteração provada e comprovada. A medicação é medicação fácil? A medicação é fácil. Pode ser medicação oral e pode ser medicação injetável. Medicação cara também? Tem uma medicação hoje que ela está em torno de R$400 uma ampola. Não é? E tem medicação oral também. Eu costumo dizer que a gente tem que sempre proteger o cliente. Existem muitos tratamentos bons com medicações razoáveis, aceitáveis, que todos podem. E existem outras medicações que é muito dinheiro. Esse problema da libido é por conta da testosterona? Pode ser também por conta da testosterona, com certeza. E outros fatores. Quando eu estiver perguntando alguma bobagem, o senhor retifica, viu? Não Até agora eu é que posso estar dizendo muita bobagem. Mas você mesmo, você é um cara preparado de tudo, justo. É certo? Então, veja bem, a testosterona pode ser perda da libido. Agora, para mim, a perda da libido, na maioria, aí eu lido muito com a parte de perda da libido, às vezes acontece mais, para mim é de cunho de natureza psicológico. É muita coisa isso aí. São problemas que acontecem que você, às vezes, perde a vontade de ter a atividade sexual com uma pessoa, certo? E aquilo ali você vai se acostumando, vai deixando, e com o tempo você acha que tudo isso. Mas aquela pessoa especificamente, tem gente que perde a libido para todas as mulheres. Eu digo assim porque eu sou urologista, eu não vou certo. Mas é um ser humano, de uma maneira geral. Todo mundo é assim. E o corpo humano é uma máquina. Exatamente. Máquina, né? Então você pode ter a perda da libido. E pode ser a testosterona. Repondo a testosterona, você vai resolver o seu problema também. Doutor Josias, nós falaríamos o dia todo. Sim, mas eu acho que o que o senhor abordou aqui foi bom demais, esclarecedor. E o senhor vai voltar noutra oportunidade aqui. Eu queria que o senhor terminasse aqui o nosso programa dizendo da necessidade do homem, principalmente, ir ao consultório médico de um urologista. Que o senhor leve a sua mensagem neste final de programa. Muito bem. Veja bem, a minha mensagem final é o seguinte. O homem, com um avanço tecnológico, descobriu-se os chamados marcadores tumorais, que eles indicam ou dão uma sugestão, sugestivo de alguma doença aparecendo. Então, o homem deve, a partir dos 45, 50 anos de idade, comparecer ao urologista para fazer, não é uma prevenção do câncer da próstata, mas é um rastreamento. O câncer da próstata você não tem como prevenir, mas você tem como rastrear. Então, você vai, faz os exames,
ele é feito a partir dos 45 anos para quem constitui grupos de risco. O que é um grupo de risco? É uma pessoa que teve o pai e ou um filho, ou seja, um irmão, ou seja, um parente de primeiro grau que já teve o câncer de próstata. Então, a partir dos 45 anos, ele tem que comparecer. E outro grupo de risco são os afrodescendentes, que também têm maior incidência de câncer de próstata. E o outro grupo, a partir de 50 anos, deve fazer a mesma coisa. Tá, doutor Josias, muito obrigado. Foi uma alegria, um prazer enorme estar com o senhor aqui, viu? Muito bem, obrigado. Eu sempre, todo mundo que está sendo entrevistado, digo eu. Tá, eu digo eu por conta de vocês, da sociedade, tá, okay. certo? Muito que então obrigado. Passam a ser informados. Tá bom. Muito obrigado a todos e um bom dia, né? Tá, um abraço. E vamos trabalhar, muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Josias Batista, médico urologista, numa entrevista que eu acho que agradou a todos vocês. Muito obrigado, até o próximo programa. Olá, família! Que prazer estar com vocês novamente. E hoje eu